Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E trago mais um yokai para o segmento Japão e Literatura, um bastante tradicional por sinal. Trata-se da Yuki Onna, cujo nome significa literalmente a Mulher da Neve. Yuki Onna, como é algo esperado em yokais mais difundidos, possui várias interpretações e modificações de acordo com o período histórico onde ela é narrada, e também do tipo de região do Japão. Por yokai ser um fenômeno vivo, isso é algo esperado de ocorrer e falei bastante sobre o assunto em tópicos anteriores. Basta verificar a playlist. Hoje, e atendendo o pedido de um inscrito e notável padrinho do canal, irei compartilhar o que possuo de informações sobre a Yuki Onna, de acordo com as leituras sobre as suas versões mais tradicionais, mais aceitas, sobre essa linda e imortal Senhora do Gelo. Em termos de habitat, a Yuki Onna é bastante plural. Ela pode se manifestar em qualquer local, desde que a temperatura seja consideravelmente baixa, ou seja, onde a neve seja também abundante. Diferente de muitos yokais, classificados por regiões e ecossistemas, a Yuki Onna tem vinculada a si uma noção também estacional, visto que o inverno é, antes de tudo, sua morada, e a época de suas manifestações. Mas é válido lembrar que há regiões muito altas na geografia japonesa, lugares onde o gelo e a neve podem ser encontrados em outras estações, não apenas no inverno. Neste sentido, a Yuki Onna tem por habitat, mais específico, regiões montanhosas, devido a esta característica de serem locais onde o frio é constante. Mas ela pode se manifestar tranquilamente em qualquer ambiente que contenha neve. A Yuki Onna, mesmo sendo uma manifestação sobrenatural, que é característica de sua natureza yokai, pode também nutrir-se com alimentos comuns, algo bem curioso nela. Embora sua preferência alimentícia seja energia vital humana, há registros de crenças que afirmam que esta Onna pode sim fazer uma boquinha com uma diversidade significativa de alimentos. Tal característica é inusitada, visto que ao mesmo tempo em que é forte a concepção de seu malefício, no dreno da vida humana, concomitantemente a esta noção de paladar que a aproxima de seres mais próximos da vida mundana. Seu comportamento predatório costuma se manifestar em rotas desertas ou ermas, quando viajantes que transitam pelas localidades frias se perdem no caminho ou ficam impossibilitados de prosseguir devido às fortes tempestades de neve. Pensando analiticamente, isso era algo muito corriqueiro no Japão antigo, onde grandes jornadas tinham que ser feitas a pé ou com o uso de embarcações simples, onde tanto os transeuntes quanto os animais eram muito castigados pelas forças da natureza, sempre implacável. Caminhar pelos Alpes japoneses nunca é tarefa fácil, e embora na contemporaneidade os acidentes sejam mais raros, em séculos anteriores alguém se perder neles e fatalmente vir a óbito era parte do cotidiano daqueles que precisavam enfrentar estas intempéries. Embora implacável, a Yuki Onna possui uma beleza transcendental. Ela é realmente majestosa. Sua pele é pálida como um mármore branco, seus cabelos de uma negritude profunda e seu olhar intenso e penetrante é ímpar. Embora possua uma aparência bastante jovial e uma pele que aparenta não ter nenhum dano causado pelo ardor da vida, o corpo da Yuki Onna é tão frio que é como se nenhuma vida habitasse nele. O contato direto com ela pelo tato é capaz de transmitir diretamente ao corpo quente da vítima toda a gélida essência que corre no seu ser. A energia vital é sugada, segundo alguns relatos, pela aproximação da boca da vítima, através do hálito glacial desta bela e terrível dama do gelo. Os hábitos da Yuki Onna são pouco conhecidos além daqueles onde ficam expostos o seu comportamento predatório. Atacar viajantes nas estradas, invadir casas e congelar seres humanos na calada da noite, enquanto estão dormindo. Relatos muito recorrentes nas lendas. Mas, embora mencione essas características, fontes bibliográficas sugerem que a Yuki Onna não possui um coração totalmente gelado. Há relatos de sentimentos profundos, casos onde a Onna se apaixona por algum aspecto das supostas vítimas, e por este motivo permite que elas partam em liberdade posteriormente.
Há inclusive algumas lendas que sugerem um matrimônio entre uma Yuki-onna e humanos. Usando da tática do disfarce, elas se misturam nos povoados e, assim, tentam viver uma vida pacata do lado daqueles que conquistaram seu frio coração. O fim dessas histórias de amor tende ao trágico, pois a Yuki-onna é e sempre será uma yokai, e sua essência espiritual e sobrenatural as impede de envelhecer, enquanto seus parceiros não podem conter o ciclo natural da vida, encontrando assim o seu fim e as deixando sozinhas novamente. Tragédia é um aspecto muito comum nas histórias amorosas entre yokais e humanos. Vide as várias que podemos mencionar na literatura japonesa sobre as kitsune. Com a Yuki-onna não é diferente. Como uma primeira ilustração, posso mencionar uma história que ocorreu na prefeitura de Niigata, onde um ancião vivia em uma pousada com sua esposa, localizada numa trilha que conduzia à montanha. Certa noite, eles receberam a visita de uma jovem que viajava sozinha e solicitou estadia. Durante a refeição que fez junto com o ancião e sua esposa, a jovem revelou ser uma pessoa bastante meiga, e como se não bastasse, seu charme e beleza eram igualmente notórios. Com a chegada de uma forte nevasca, curiosamente esta donzela levantou-se no meio da madrugada e anunciou estranhamente seu desejo de partir. O estalajadeiro, claramente preocupado com o risco de morte iminente de qualquer ser humano que ousasse adentrar uma tempestade daquelas, implorou para a bela jovem para que ela esperasse. Num ato de gentileza, ele segura suas mãos, com o intuito de colocar algum juízo nela. Imediatamente, o ancião sentiu que o corpo da jovem estava profundamente frio, gelado, talvez em uma intensidade ainda maior do que a baixa temperatura que a nevasca trouxe. Apenas por tocá-la, o calor do seu corpo começou a ser completamente drenado, o que não foi suficiente para fazê-lo desistir de impedi-la de abandonar a pousada. Assim, o corpo da donzela passou a lentamente se transformar em uma névoa, fina e gélida, e ao completar o seu ciclo de transformação, ela tomou o caminho da chaminé e partiu, tornando-se una com a tempestade. Uma outra lenda, desta vez da prefeitura de Yamagata, recorda a história de um homem casado com uma Yuki-onna, onde esta jamais revelava seu segredo, sua verdadeira natureza. Havia se apaixonado profundamente por ela, uma mulher incrivelmente bela, de pele branca e cabelos negros. O homem adorava banhos quentes, algo que fazia todas as noites. No entanto, curiosamente, sua esposa se recusava enfaticamente a acompanhá-lo ou mesmo se banhar sozinha. Evitava a todo custo se aproximar do calor das águas. Intrigado numa noite extremamente fria, ele exigiu que ela se banhasse para se aquecer, algo que ela novamente tentou evitar, mas sem conseguir vencer a insistência dele. Ela, no entanto, diz que iria sozinha e que não desejava que ele a acompanhasse. Após muito tempo, o fato da esposa não retornar fez com que o homem fosse verificar se havia acontecido algo com ela, e quando acessa o local da banheira, a única coisa que encontrou foram os pingentes da esposa, parcialmente derretidos. São contos simples que ilustram algumas das características mencionadas da Yuki-onna, mas, como anteriormente disse, a Yuki-onna é uma yokai que possui muitas variações regionais. Nomes, crenças e narrativas específicas variam de região para região. Na província de Miyagi, por exemplo, ela é chamada de Yukibamba. Em partes da província de Nagano, ela é conhecida como Shikenken. Na prefeitura de Yamagata, Yukijoro. E na província de Miyazaki e na região de Satsuma, da província de Kagoshima, ela é conhecida como Yukibajo. Bajo é um termo local para velha. Nas prefeituras de Iwate e Miyagi, no nordeste do Japão, o povo conta que se você visse a Yuki-onna, o espírito deixaria o seu corpo, seria atraído para ela. Em partes da província de Aomori, o comportamento dela é semelhante ao da Ubumi, um yokai com a temática materna. A Yuki-onna lá, a Yuki-onna de Aomori, também pedirá para que você segure um bebê. Em algumas partes do país, como Tono, na província de Iwate, ela aparece em uma data definida. Em outros lugares,
sua aparição é totalmente aleatória e testemunhada apenas por indivíduos particularmente sortudos ou azarados. Ela é explicada de várias maneiras, como espírito da neve, como fantasma de uma mulher que morreu na neve, ou mesmo na província de Yamagata, como uma princesa da lua que foi expulsa do seu mundo, expulsa do mundo do céu e que desceu, que dançou, se juntou com a neve. Algo muito próximo da princesa Kaguya, que já fiz um podcast no canal e também pode ser encontrado na playlist Japão e Literatura. De uma forma ou de outra, a Yuki-onna parece ter sido vista em todo o país, pelo menos nas regiões geladas dele, que tendem às mais baixas temperaturas. Mesmo com essa ampla distribuição no Japão, a Yuki-onna é provavelmente mais conhecida hoje por causa de um conto escrito em inglês por Lafcadio Hearn no seu livro Kwaidan, de 1904. Traduzido para o japonês, foi amplamente lido no último século. Hearn explica no prefácio que a narrativa da Yuki-onna que ele relata foi contada a ele por um fazendeiro de Shofu, Nishitamagori, na província de Musashi, como uma lenda de sua aldeia natal. Uma noite, 2 lenhadores são pegos em uma terrível tempestade de neve e se abrigam em uma cabana. O mais novo dos dois, Minokishi, testemunha uma linda mulher com fumaça branca no rosto se aproximar de seu companheiro mais velho, com um hálito frio que, ao supostamente se inclinar para beijá-lo, suga toda a sua vida. A misteriosa mulher branca então se abaixa para respirar no rosto de Minokishi, mas ele se afasta rapidamente. A Yuki-onna o deixa viver, mas com um aviso de que ela o matará se ele revelar o que viu naquela noite. No ano seguinte, Minokichi conhece uma bela jovem chamada Oyuki, algo muito suspeito. Eles logo se casam e levam uma vida feliz juntos, sendo abençoados com 10 filhos. Uma noite, no entanto, Minokichi olha para sua esposa e, perdido em devaneios, conta a ela sobre seu encontro com a Yuki-onna, anos antes. Naquele instante, sua esposa fica furiosa e grita: "Mas por aquelas crianças dormindo ali, eu te mataria neste momento." E com isso, ela se derrete em uma névoa branca e brilhante que se espalhou pelas vigas do telhado. Embora Hare atribua a narrativa a um fazendeiro local, os estudiosos duvidam da veracidade dessa afirmação, porque sua história de amor é significativamente mais complexa do que qualquer lenda local conhecida sobre a Yuki-onna. De fato, o próprio Hearn havia mencionado muito anteriormente a simplicidade de tais lendas em uma carta de 1893 a Basil Hall Chamberlain. "A fantasia japonesa", escreveu ele, "também tem suas mulheres da neve, seus espectros e duendes brancos, que não fazem mal e não dizem nada, apenas assustam e te fazem sentir frio." É possível então que Hearn tenha combinado uma lenda japonesa simples com imagens literárias europeias mais complexas e elegantes de uma femme fatale. Um estudioso sugere que ele foi especificamente influenciado pelo poema de Charles Baudelaire, Les Bienfaits de la Lune, As Bênçãos da Lua. O conto da Yuki-onna de Hearn também incorpora uma variedade de elementos folclóricos, particularmente a noção de casamento entre humanos e não humanos. Como mencionei anteriormente, nos casamentos com yokais é muito comum que essas histórias terminem mal, quando o marido, muitas vezes por acidente, quebra uma promessa e a esposa volta à sua verdadeira forma. No Japão, esse elemento já ocorria no Kojiki e no Nihonshoki. É encontrado nas lendas Hagoromo e Tsuruyobo. E existem numerosos exemplos de homens que se casaram com kitsune, como também mencionei. Mas não é apenas no Japão que vemos estes acontecimentos. É algo comum no folclore de outras culturas, como as lendas gaélicas do Selkie. É provável que essas fontes diversas tenham influenciado Hearn, pois ele desenvolveu com sucesso uma narrativa evocativa da literatura e criou uma imagem que sobrevive até hoje, no Japão e no exterior, como a imagem mais predominante da Yuki-onna, a Mulher da Neve. A seguir, narro o trabalho de Lafcadio Hearn de forma complementar.
Conta ele mais ou menos assim. Em uma vila da província de Musashi, viviam dois lenhadores, Mosako e Minokishi. Na época em questão, Mosako era um homem velho, e Minokishi, seu aprendiz, era um rapaz de 18 anos. Todos os dias eles iam juntos a uma floresta situada a cerca de 8 quilômetros de sua aldeia. No caminho para aquela floresta havia um rio largo que era necessário atravessar com a ajuda de uma balsa. Várias vezes foram construídas pontes onde ficava a balsa, mas a ponte era sempre levada por uma inundação. Nenhuma ponte comum podia resistir à correnteza quando o rio subia. Mosako e Minokishi estavam a caminho de casa, em uma noite muito fria, quando uma grande tempestade de neve os atingiu. Eles chegaram à balsa e descobriram que o barqueiro havia partido, deixando o barco do outro lado do rio. Não era dia para nadar, e os lenhadores se abrigaram na cabana do barqueiro, acreditando estarem com sorte por encontrar algum abrigo. Não havia braseiro na cabana, nenhum lugar para fazer uma fogueira. Era apenas uma cabana simples, com uma única porta, mas sem janela. Mosako e Minokishi fecharam a porta e se deitaram para descansar, com seus casacos de chuva sobre eles. A princípio, eles não sentiram muito frio, e eles pensaram que a tempestade logo terminaria. O velho quase imediatamente adormeceu, mas o garoto, Minokishi, ficou acordado por um longo tempo, ouvindo o vento terrível e o contínuo corte de neve contra a porta. O rio estava rugindo, e a cabana balançava e rangia. Foi uma tempestade terrível, e o ar estava a cada momento mais frio, e Minokishi estremeceu sob a capa de chuva. Mas, finalmente, apesar do frio, ele também adormeceu. Ele foi acordado por um banho de neve no rosto. A porta da cabana foi forçada a abrir, e, à luz da neve, Yuki Akari, ele viu uma mulher na sala, uma mulher toda de branco. Ela estava curvada sobre Mosako e soprando a respiração sobre ele, e sua respiração era como uma fumaça branca e brilhante. Quase no mesmo momento, ela se virou para Minokishi e se inclinou sobre ele. Ele tentou gritar, mas descobriu que não podia emitir nenhum som. A mulher branca inclinou-se sobre ele cada vez mais baixo, até que seu rosto quase o tocou, e ele viu que ela era muito bonita, embora seus olhos o deixassem com medo. Por um pouco de tempo, ela continuou a olhá-lo, depois sorriu e sussurrou. Pretendia tratá-lo como outro homem, mas não posso deixar de sentir pena de você, porque você é tão jovem. Você é um garoto bonito, Minokishi, e eu não vou machucá-lo agora. Mas se você contar a alguém, até para sua própria mãe, sobre o que você viu esta noite, eu o saberei, e então eu vou te matar. Lembre-se do que lhe digo. Com essas palavras, ela se virou e saiu pela porta. Então ele se viu capaz de se mover. Levantou-se e olhou para fora. Mas a mulher não estava em lugar algum, e a neve continuava a entrar furiosamente na cabana. Minokishi fechou a porta e a prendeu, colocando vários pedaços de madeira contra ela. Ele se perguntou se o vento a teria aberto. Ele pensou que ele poderia estar apenas sonhando e poderia ter confundido o brilho da luz da neve na porta com a figura de uma mulher branca. Mas ele não tinha certeza. Ele chamou Mosako e ficou assustado porque o velho não respondeu. Ele estendeu a mão no escuro, tocou o rosto de Mosako e descobriu que ele estava gelado. Mosako estava duro e morto. Ao amanhecer, a tempestade cessou, e quando o barqueiro voltou à sua estação, pouco depois do nascer do sol, encontrou Minokishi deitado ao lado do corpo congelado de Mosako. Minokishi foi prontamente atendido, e logo voltou a si, mas ele ficou muito tempo doente pelos efeitos do frio daquela noite terrível. Ele também ficou muito assustado com a morte do velho, mas ele não disse nada sobre a visão da mulher de branco. Assim que ele ficou bom de novo, ele voltou ao seu chamado, indo sozinho todas as manhãs à floresta e voltando ao anoitecer com suas trouxas de madeira, que sua mãe o ajudava a vender. Uma noite, no inverno do ano seguinte, quando estava voltando para casa, ele passou por uma garota que estava viajando pela mesma estrada. Ela era uma garota alta e esbelta, muito bonita, e ela respondeu à saudação de Minokishi com uma voz tão agradável ao ouvido,
quanto a voz de um pássaro canoro. Então ele caminhou ao lado dela, e eles começaram a conversar. A garota disse que seu nome era Oyuki, que ultimamente havia perdido o pai e a mãe, e que ela estava indo para Iedo, onde ela havia tido algumas relações ruins, mas que poderiam ajudá-la a encontrar uma situação para trabalhar como serva. Minokichi logo se sentiu encantado com essa garota estranha, e quanto mais ele olhava para ela, mais bonita ela parecia ficar. Ele perguntou se ela era comprometida, e ela respondeu, rindo, que estava livre. Então, por sua vez, ela perguntou a Minokichi se ele era casado ou prometeu se casar, e ele lhe disse que, embora tivesse apenas uma mãe viúva para sustentar, o assunto sobre uma nora honorável ainda não havia sido considerado, pois ele era muito jovem. Depois dessas confidências, eles seguiram em frente um longo tempo sem se falar, mas, como o provérbio diz, Kigareba, mimokushi hodo ni mono woyu. Quando o desejo existe, os olhos podem dizer o mesmo que a boca. Quando chegaram à vila, ficaram muito satisfeitos um com o outro. E então Minokichi pediu a Oyuki para descansar um pouco em sua casa. Depois de alguma hesitação, pela timidez, ela foi até lá com ele, e sua mãe a recebeu e preparou uma refeição quente para ela. Oyuki se comportou tão bem que a mãe de Minokichi se interessou repentinamente por ela, e a convenceu a adiar sua jornada para Iedo. E o fim natural da história foi que Oyuki jamais foi para Iedo. Ela permaneceu ali, no papel de uma nora honorável. Oyuki provou ser uma nora muito boa. Quando a mãe de Minokichi faleceu, 5 anos depois, suas últimas palavras foram palavras de carinho e elogios à esposa do filho. E Oyuki deu a Minokichi 10 filhos, meninos e meninas, crianças bonitas, todas elas de pele muito clara. O povo do campo achava Oyuki uma pessoa maravilhosa, com uma natureza diferente de si. A maioria das camponesas envelhece cedo, mas Oyuki, mesmo depois de ter sido mãe de 10 filhos, parecia tão jovem quanto no dia em que ela chegara à aldeia. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Oyuki estava costurando à luz de uma lâmpada de papel. E Minokichi, observando-a, disse: "Ver você costurando aí, com a luz no seu rosto, me faz pensar em uma coisa estranha que aconteceu quando eu tinha 18 anos. Eu vi alguém tão bonito e branco quanto você é agora. Na verdade, ela era muito parecida com você." Sem tirar os olhos do trabalho, Oyuki respondeu: "Conte-me sobre ela. Onde você a viu?" Então Minokichi contou a ela sobre a terrível noite na cabana do barqueiro, e sobre a mulher branca que se curvara acima dele, sorrindo e sussurrando, e sobre a morte silenciosa do velho moçaco. Ele disse: "Dormindo ou acordado foi a única vez que vi um ser tão bonito quanto você. É claro que ela não era um ser humano, e eu tinha medo dela, muito medo. Mas ela era tão branca. Na verdade, nunca tive certeza se foi um sonho que vi, ou a mulher da neve." Oyuki jogou a costura para baixo, levantou-se e curvou-se sobre Minokichi, onde ele estava sentado, e gritou em seu rosto: "Era eu! 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 Yuki era! E eu te disse que te mataria se você dissesse uma palavra sobre isso. Mas por aquelas crianças dormindo ali, eu te mataria neste exato momento. E agora é melhor você cuidar muito, muito bem delas, pois se alguma vez eles tiverem motivos para reclamar de você, eu o tratarei como você merece." Então ela gritava. Sua voz ficou fina, como um choro de vento. Então ela se derreteu em uma névoa branca e brilhante que se projetava nas vigas do telhado, que estremecia através da saída da fumaça. E nunca mais foi vista. E é isso, meus caros. Espero que tenham gostado de mais este pedacinho do Japão. Fico por aqui. Um terno abraço a todos vocês.